Galera, última aula de economia para a gente diferenciar o que é MMC e MDC, tá? Última aula dessas semanas que ficaram atrasadas, agora toda semana terá um vídeo e eu vou marcar com vocês o dia de postar a matéria de economia. Então, MMC significa mínimo múltiplo comum, é o que nós vamos aprender primeiro. Então, na verdade, aqui a gente vai ter no mínimo dois valores para a gente trabalhar. Por exemplo, vamos trabalhar com o 12 e com o 18. O mínimo múltiplo comum, ele quer saber o seguinte: qual é o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18? Então, qual que é o menor múltiplo que eles têm em comum? Então, por isso que seria o menor número, que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18. Tá? O menor número, que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18, esse número será o menor múltiplo de 12 juntamente com 18. Por isso que é MMC. E geralmente o MMC, às vezes, o número vai dar um número grande. E aí é o seguinte, no MMC, a gente vai começar, então, dividindo por 2 se for par. Se tem apenas um número que ainda é possível dividir por 2, a gente continua dividindo por 2, tá? Até não ter mais possibilidade, tá? No MMC a gente vai até o final. Por exemplo, que vai acontecer aqui agora já, ó. Dividindo por 2. O 12 dá 6 e o 18 dá 9. Tá? Já aconteceu do 9 não ser divisível por 2 e o 6 ser divisível por 2. Eu posso continuar dividindo por 2 para dividir o 6. Então, 6 por 2 dá 3 e o 9 a gente desce porque ele não foi dividido. Ok? Então, isso é MMC. Então, agora a gente divide por 3, porque não dá mais para dividir por 2. O 3 fica 1. O 9 vai ficar 3, que ainda a gente divide esse 3 por 3. Chegou tudo em 1 embaixo, a gente zerou. O MMC vai ser a multiplicação desses resultados. O 2 aparece 2 vezes, é 2 ao quadrado, e o 3 aparece 2 vezes, é 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, então aqui fica 4 vezes 9, e 4 vezes 9 é 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é 36. Ou seja, é o menor número que é divisível ao mesmo tempo por 12 e por 18. Nesse caso, e também, o 3 vezes 12 dá 36 e 2 vezes 18 dá 36. Tá? É o menor múltiplo que eles têm em comum entre eles. Isso é a ideia do MMC. E a gente pode trabalhar com mais de 2 valores, tá? Vamos pegar aqui, então, outros números. 15, 25 e 30. Aqui vai ficar exprimido um pouquinho, então eu vou apagar essa margem, tá? Entre 15, 25 e 30. Qual será a MMC entre esses números, hein? Observe o seguinte, que eu tenho o 15 e o 25 que não são divisíveis por 2, mas eu tenho o 30 que é divisível por 2. Então, eu venho e divido por 2. Tendo um número divisível por 2, a gente divide. O 15 não dá, repete e desce. O 25 a gente vai descer também, porque não dividiu. E o 30 por 2 deu 15. Agora o que a gente para pensar? Poderia dividir tudo por 5. Só pela ordem é o 2 depois o 3. Tem algum divisível por 3? Tem. Os dois 15. Então vamos dividir por 3. O 15 fica 5. O 25 a gente desce. E o 15 fica 5 também. Agora não é mais possível dividir por 3, então a gente divide por 5. 5. Aqui vai dar 1, né? Aqui vai ficar 5 e aqui vai dar 1. Divide por 5 de novo para dar tudo 1. Então, aqui a gente vai ter a resposta. Vai ser 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado.
Então, 5 ao quadrado é 25. 3 vezes 25, 75. 75 vezes 2, 150. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15, 25 e 30 será o 150. O 150 é 10 vezes 15, ele é 6 vezes 25 e 5 vezes 30. Tá? Vamos usar os mesmos números e trazer para cá para o MDC, que eu quero mostrar para vocês a diferença de calcular o MDC. E aí, rapidinho eu explico a aplicação, a ideia que a gente vai usar em aplicação desses exercícios, que é matéria dessa próxima semana, mas a gente já adianta aqui, depois foca bastante. Vamos lá? Eu quero agora o MDC entre 12 e 18. O MDC significa máximo divisor comum. O que significa? Qual que é o maior número que eu consigo dividir ao mesmo tempo? O 12 e o 18. Tá? Máximo divisor comum. Qual é o maior número que é divisível ao mesmo tempo? Que eu consigo dividir o 12 e o 18 ao mesmo tempo no maior número possível. É o MDC. Os dois são pares, sem problema. Divide por 2. O 12 dá 6 e o 18 dá 9. Aqui entra a diferença do MMC. O MMC, enquanto a gente tiver um número que divide por 2, a gente continua dividindo por 2. Aqui não. Vamos ver se o 6 e o 9 têm um divisor comum. Eu preciso ter um divisor comum para calcular o MDC. E o divisor comum entre eles é o quê? O 3. Então não vou dividir por 2, vou dividir por 3. Que o 6 vai dar 2. E o 9 vai dar 3. Aqui a gente para por aqui, porque o 2 e o 3 não tem nenhum divisor em comum. Então, 2 vezes 3, 6. Esse será o MDC. O MDC entre esses números. Vamos pegar de novo como exemplo agora o 15, o 25 e o 30 para fazer o MDC entre eles. Tá? Ficou exprimido, mas dá para a gente fazer. É aquela regra. Tem o 30 que é divisível por 2, só que o 25 não é e nem o 15 não é. Aí vamos ver, o 15 é por 3, porém o 25, o 30 também, mas porém, o 25 não. Mas os 3 são por 5, então vamos lá. Divide por 5. Aqui dá 3, aqui dá 5 e aqui dá 6. Opa! O 3 e o 6 a gente pode dividir por 3, mas o 5 não. Acabou. Parou por aqui, gente. O MDC entre esses três números é o 5. Tá? E eu já vou explicar como que a gente vai utilizar na prática. Aprendeu a calcular o MMC, aprendeu a calcular o MDC. O MMC é praticamente a fatoração. Então, enquanto der para dividir por 2, a gente continua dividindo por 2. Tem um número que é divisível por 2, a gente vai dividindo aquele número até dar 1. Depois tem um número que é divisível por 3, a gente vai dividir ele até dar 1. Depois passa por 5 e assim sucessivamente. No MDC não, a gente tem que dividir todos ao mesmo tempo. Ideia, vamos lá? Quando que a gente utiliza MMC na prática? Às vezes é o seguinte, a ideia de encontro. Aqui é o seguinte, Maria vai à aula a cada 12 dias e João vai à aula a cada 18 dias. De quanto em quantos dias eles vão se encontrar na escola? A cada 36 dias. Ideia de encontro. Então, aqui o seguinte. A pessoa A gasta 15 minutos para dar a volta em torno de uma praça. A B 25 minutos e a pessoa C gasta 30 minutos para dar uma volta em torno da praça. A cada quantos minutos eles vão se encontrar no mesmo ponto? A cada 150 minutos. Nesse caso, o primeiro vai ter dado 10 voltas, o segundo vai ter dado 6 voltas e o terceiro vai dar 3 voltas ali. A cada 150 minutos eles vão se encontrar. A ideia de encontro. Finalizando o MDC, que é a ideia de dividir no maior pedaço possível. Esse vídeo vai passar um pouquinho de 10 minutos, mas a gente já encerra a matéria por aqui. Então vamos lá. Aqui, se eu tenho uma barra de ferro de 12 metros e outra barra de 18 metros,
Se eu quero dividir elas no maior pedaço possível, o maior pedaço possível em comum, né, para essas barras, vai ser de 6 metros. Ou seja, eu consigo dividir a barra de 12 em duas barras de 6 metros e a barra de 18 em 3 barras de 6 metros, totalizando um total aqui de quantas barras? De 5 barras. Do lado de cá, vamos imaginar então a ideia agora que eu tenho o seguinte, sobre salgadinhos, tá? Tenho 15 coxinhas, 25 risoles e 30 quibes. Eu quero colocar a maior quantidade possível desses salgadinhos num prato para gastar menos pratos. Então, a maior quantidade possível de salgadinho por prato vai dar só 5 salgadinhos, né? E nesse caso, vão dar 3 pratos com o primeiro salgado, 5 pratos com o segundo salgado, 6 pratos com o segundo salgado, sendo que cada pratinho vai ter só 5 salgados, porque a gente não vai misturar os salgados. E no total, quantos pratos a gente vai gastar? 8 mais 6, a gente vai gastar 14 pratos. É a menor quantidade de pratos possível que a gente pode gastar, colocando a maior quantidade de salgados em cada prato. Gente, abraços!